Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Há 2000 anos, parte 8. Nós falávamos, na última parte, sobre o momento em que Pôncio Pilatos condena Jesus a novos açoites para tentar acalmar a populaça que queria ver a sua morte e ameaçava invadir o palácio. Neste momento em que Jesus está recebendo os açoites, Públio Lentulus se encontra pela segunda e última vez na sua vida com o profeta Nazareno. Ele vai até onde Jesus está sofrendo os açoites. Jesus olha para ele com aqueles olhos de uma beleza inexprimível, uma calma amorosa, mesmo ali sendo martirizado. E Públio fica incomodado, tocado com aquilo, porque ele se lembra da forma como o profeta o olhou nas margens do lago de Cafarnaum, que também era chamado de Mar da Galileia. Então, aquele olhar de inexprimível beleza, meiguice, serenidade, era o mesmo olhar que Jesus dirigia a ele agora em seu suplício. E, na verdade, essa cena marca tanto a vida de Públio que nós vamos ver no próximo livro, que é os 50 anos depois, ele vai se lembrar, já em outro corpo, já em outra reencarnação, ele vai se lembrar desta cena de Jesus olhando para ele no lago de Cafarnaum. Então, Públio lembra dessa cena, ele fica extremamente constrangido de ver Jesus sendo martirizado daquela forma. E apesar do senador ser orgulhoso e imponente, ele não consegue manter a cabeça e não consegue manter a força do olhar de Jesus, e ele abaixa a cabeça. Ele abaixa a cabeça e se afasta diante do olhar de sobre-humana majestade que Jesus dirigiu a ele. Muito bem. Então, nesse momento, quando Jesus acaba de receber os novos açoites e a população continua querendo ver sangue, 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 é Públio de novo que dá para Pilatos a segunda ideia dele. Ele diz: olha, é muito comum aí entre os judeus, quando eles estão aí com essas bagunças deles de apedrejamento, de morte, de crucificação, você pegar um criminoso e um inocente, ou vários criminosos, e dizer qual desses aqui você quer que vá para o martírio. Aí o povo escolhe e pronto, e está resolvido, na esperança ingênua de que o povo, depois que ficou seguindo Jesus em todos os martírios que ele teve, vai para Herodes, volta de Herodes, vai para o açoite, volta do açoite, desce do Monte das Oliveiras já sofrendo martírios. É como se o povo fosse mudar de ideia ali naquele momento, né? Então Públio diz: manda escolher, porque esse Barrabás, ele é odiado, ele era um bandido de alta periculosidade. E Jesus era um pacificador, então vamos lá, vamos dar mais uma chance, manda o povo escolher. É claro que a população furiosa, sedenta de sangue, escolheu de novo Jesus. Absolvem Barrabás, queremos que Jesus seja crucificado. É nesse momento que Pilatos desiste, né? Porque ele já tinha falado para Jesus: olha, apele pelas leis de Roma. E aí Pilatos desistiu. Mas Pilatos também estava sendo colocado à prova naquele momento, e ele infelizmente fracassou por covardia, né? Porque apesar de poucos soldados, ele tinha o poder ali nas mãos, ele poderia ter alguma outra ideia. Enfim, Pilatos se acovarda e na frente de todo mundo ele vai lá e lava as mãos.
Antes, porém, ele faz mais uma pergunta para o Públio Lentulus. Ele diz: nobre senador, o que o senhor faria no meu lugar? E aí, Públio responde para ele: olha, se eu estivesse no seu lugar, eu dispersaria esta populaça a pata de cavalo, ou seja, jogaria a cavalaria em cima de todo mundo, dispersaria essa multidão, acabaria com essa palhaçada, entendeu? Cada um para tua casa, o profeta ia ficar solto, se dependesse de mim. Mas você, Pilatos, está há 7 anos nesta província lidando com esses problemas quase que semanalmente, vamos dizer assim, ou quase que diariamente. Você deve ser soberano para tomar a sua própria decisão. Percebe? É neste momento que Pôncio Pilatos é covarde. Porque se o senador deu essa ideia para ele poderia se empoderar dessa ideia e falar: é mesmo, então vamos montar uma estratégia para dissipar a população e tal. Mas ele também não queria ter muito trabalho com esse profeta aí, esse profeta aí dos nazarenos. Aí o problema é deles também. Eu tentei um pouquinho, não deu certo, paciência, percebe? Então é aí que ele foi covarde de não ir até o fim daquilo que o poder dele poderia influir no resultado dessa revolta. E é neste momento, então, que Pilatos lava as mãos, dizendo: eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre a crucificação deste homem inocente. Muito bem. Enquanto isto, o que acontece? A Lívia, rejeitada pelo marido, impedida da convivência familiar com a sua filha Flávia, agora totalmente recuperada, tendo tido seu filho sequestrado, o bebezinho, sem saber para onde nem como, e totalmente isolada da convivência da família, ela acompanhava tudo o que acontecia com o Mestre Jesus através de uma serva sua, a sua serva Ana. Ela era cristã e ela dizia para Lívia tudo que ela ficava sabendo sobre Jesus. E Lívia era uma seguidora de Jesus, já em Cafarnaum, e agora, sabendo que ele estava em Jerusalém, passando por tudo aquilo, ela estava consternada. E a serva dela, Ana, entra nos aposentos e diz: minha senhora, a senhora não poderia ir até o palácio e intervir pelo profeta, porque ele está sendo levado ao Gólgota para a crucificação. E aí Lívia, consternada, se veste com uma roupa de serva para ela não ser reconhecida, e ela vai a pé mesmo, correndo lá para o palácio de Pilatos, que ela não gostava do Pilatos, né? Ela sabia que Pilatos não perdia uma oportunidade de assediá-la, mas em função de ir falar em nome de Jesus, achando que ele poderia impedir isso, né? Na verdade, ele já tinha tentado malemar com os recursos que ele tinha, e ela achava que ele não tinha feito nada, então ela foi lá pedir. E o que acontece? Ela chega nas portas do palácio e quem vê ela entrando? Gente, essa história é verídica, mas parece novela mexicana. Vocês lembram da Fúvia, casada com o tio do Públio, aquela mulher que fazia intrigas, que hostilizava a Flávia, a filhinha do casal? E você lembra do Sulpício, o chefe da guarda, que tinha um caso com essa mulher e que juntos eles queriam acabar com a vida a vida familiar do Públio e da Lívia para satisfazer os desejos da Fúvia? Sulpício ia atrás lá, o chefe da guarda, e eles tinham ali um caso, não era nada muito sério, e ele acabava fazendo o que a Fúvia queria. Pois é, eles dois, o chefe da guarda e a Fúvia, que era a cunhada do Pilatos, ela era irmã da Cláudia, esposa do Pilatos,
estavam lá no palácio, vendo aquela confusão toda. Era o evento, era o evento do mês, vamos dizer assim, né? Algo como o show da Madonna enquanto o sul está debaixo das águas, algo assim. Muito bem, eles estavam ali e viram a Lívia com trajes de serva pedindo para entrar no palácio e conversar com Pilatos. Evidentemente, eles maliciaram tudo que eles tinham direito de maliciar. E enquanto o chefe o porteiro ali, o soldado, vai avisar Pilatos que ele tem uma visita ilustre vestida de plebeia, a Fúvia e o Sulpício vão lá no ouvido do Públio, que está ali tomando as decisões junto com a corte romana, falar: olha, o senhor não acredita na gente? Tudo bem, mas então por que o senhor não vai lá no parapeito da janela? Espera um pouquinho, o senhor já vai ver a sua esposa saindo do palácio. E o senhor tá vendo que o Pilatos não tá aqui, então? Ele saiu de repente daqui da reunião, não saiu então, foi lá se encontrar com ela. Quer dizer, esses dois nem sabiam o que estava acontecendo, mas não precisava saber. Quem quer fazer intriga, quem quer ter malícia, não precisa ter nenhum indício de verdade para ser maledicente. A maledicência pressupõe uma total alienação da verdade dos fatos, não é? Então, enquanto eles estavam lá no ouvido do Públio, os dois amantes, o Pilatos mandou que levassem a Lívia nos seus aposentos, vamos dizer assim, libidinosos, na parte do palácio onde ele recebia as cortesãs. E a Lívia estranha, aquele ar meio obscuro, aquelas cores vermelhas, aquele ar meio pesado, e ela não começa a não gostar muito do que ela está vendo ali. Ela não sabia em nenhum momento que o marido estava lá, certo? Porque ela não sabe nada da vida do marido, e ela também não sabia que Pôncio Pilatos já tinha tentado alguma coisa para impedir a crucificação, não tinha conseguido e tinha lavado as mãos. Ela não sabia disso. Não tinha WhatsApp para a notícia chegar certinha, o filme, a selfie do que estava acontecendo, né? Era boca a boca. Então, ela estranha e ela entra no palácio, nesses aposentos. Pilatos entra pomposamente nos aposentos e ela nervosamente começa a falar por que ela estava ali, o que ela estava precisando que ele fizesse, e começa a intervir por Jesus. E ela tem como resposta as investidas de Pilatos, que não quer nem saber o que ela está falando, que imagina o que ele quer da cabeça dele, e começa a se aproximar dela e agarrá-la. Na verdade, ele agarra, e ele teria forças para mantê-la ali presa, mas a autoridade moral de Lívia é tão grande que, ao se desvencilhar dele, ele não tem forças para voltar a pegá-la e deixa ela ir embora. E ela sai do palácio arrasada, humilhada e correndo. E enquanto ela sai, Públio Lentulus está lá em cima com Fúvia e Sulpício, vendo a mulher fugindo. Ele se sente humilhado, ele fica furioso, mas não diz nenhuma palavra, sai do palácio e vai para casa, só que ele vai para casa a cavalo. E a Lívia, ela, como está a pé, ela conhecia os becos ali de Jerusalém e ela consegue chegar antes no palácio. Ela não sabia que ele estava ao encalço dela. E quando ele chega no palácio deles, na vila em que eles moravam, em Jerusalém, ela já está vestida com seus trajes de patrícia. Ele, enfurecido, começa a lhe atirar na cara todas as, vamos dizer assim, ofensas, todos os vexames, bem entre aspas, que supostamente ela teria feito ele passar.
Prezados amigos, reserve sua vaga na palestra a seguir. Um abraço.